Mas uma coisa que eles não dizem, ou duas coisas que eles não dizem, é que há as maldições, que no descumprimento daquelas leis existem as maldições, que são exatamente o oposto das bênçãos. Eu quero ler um pouco dessas maldições com os irmãos. Abre lá, por favor, Deuteronômio capítulo 28. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir alguns dos mandamentos e alguns dos estatutos que hoje te ordeno. São todos? Vocês estão atentos, né? Não deixe enganar vocês. Fiquem atentos, porque Jesus falou que nos últimos dias apareceriam muitos falsos profetas. Então vamos ler de maneira correta, então. Será, porém, versículo 15, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Versículo 16: maldito serás tu na cidade, e maldito serás maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. Versículo 19: maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldições, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas a... Quem é que passa a possuir que terra? Aqueles que querem ser o Israel espiritual de Deus, participante da aliança do Sinai, tem que tomar posse da terra prometida. Vá para lá, para a faixa de Gaza, brigar, juntamente com aqueles que estão brigando pela terra. É minha essa terra, é minha, porque eu sou da aliança do Sinai. Vá para o meio das bombas. Vai nada. Eles querem Estados Unidos, Alemanha. O que é que eu posso falar aqui de coisa boa? Bahamas. Camboriú. Quer saber de faixa de Gaza? Nada. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. Pense um pouco antes de você querer ser o Israel de Deus para fazer parte dessa aliança. Eu não quero. Se eu estivesse com o povo de Israel, sendo hebreu naquele tempo, com o discernimento que tenho hoje, eu falaria para Moisés: estou fora. Deus propôs uma aliança. Eu não quero, Senhor, a tua aliança. Mas você não quer porque tu é rebelde? Não, é porque eu sou miserável. Leiam Romanos capítulo 7. Vocês verão quando ali é descrito aquele homem que tenta cumprir a lei e ele não consegue, e a Bíblia diz que ele tenta de novo, e ele torna a descobrir que ele não pode, e ele fala: o querer está em mim, não porém o realizar. Não é que eu sou assim tão mal, não, o problema é que eu não tenho o poder para cumprir. O querer está em mim, não o poder realizar. Eu não tenho a força necessária.
e de tanto tentar e não conseguir, e ele justifica dizendo: bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Até que ele chega à grande conclusão a que todo homem deveria chegar: miserável homem que sou. Veja como a escritura, ela anda no sentido contrário ao sentido da cristandade. Enquanto as igrejas evangélicas estão dizendo que você é um super-homem, que você pode tudo, a Bíblia fala: você é um miserável, pode nada. Por que você não diz miserável homem que sou? Porque isso é derrota, eles dizem. Você não pode ficar com palavras de derrota. Você tem que falar que você pode, que você é capaz, que você vai conseguir e que Deus vai te prosperar. Mas não, a escritura nos diz que o homem chega a uma condição e uma conclusão: miserável homem que sou. Em outras palavras, em mim não há força, em mim não há salvação. Aí vem a segunda parte do clamor, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará quer dizer alguém que não seja eu, porque eu não dou conta. E aí surge a exclamação seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aplauda Jesus Cristo. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Versículo 47. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Enfim, esta aliança do Sinai é uma aliança exclusiva, porque foi feita com Israel. É uma aliança condicional, porque é feita na base da condição de o povo de Israel obedecer à lei. Se obedece, tem bênção. Se não obedece, não tem bênção. Terceiro, é uma aliança de natureza terrena. Por que é uma aliança terrena? Porque você poderá ler Êxodo 19, ou todo o livro de Deuteronômio está aí como a referência desta parte, de que todas as bênçãos prometidas por Deus nesta aliança são materiais. Não é prometido o reino milenar, não é prometido a vida eterna com Deus, não é prometido, como nós temos no Novo Testamento, essas bênçãos espirituais, mas tudo o que ali é prometido está no campo do material. Veja: bendito serás no campo, na cidade, a tua amassadeira, ou a tua panela, a tua despensa no lugar de teu celeiro, os teus animais, o teu dinheiro, o teu serviço, o céu vai trazer chuva, a terra vai produzir cereal. Tudo que envolve esta aliança é no campo material. Em suma, poderia-se dizer, a boa terra que Deus vos dá, que inclusive tem limites, desde o Líbano até, vocês lerem ali Josué capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, Deus dá exatamente os limites geográficos dessa terra. É terrena porque se atém às coisas terrenas. E as maldições, em contrapartida, também são todas de caráter terreno. O povo de Israel, depois de sofrerem tantas maldições, eles ainda seriam levados cativos para outras nações. O que aconteceu posteriormente? Israel cumpriu com a aliança de Deus? Quando foi que Israel conseguiu cumprir alguma coisa? Leiam a história de Israel. Podem começar desde Êxodo 20, quando Deus promulga a aliança. Mal Moisés receber as tábuas da lei, já estavam transgredindo ao pé do monte. E depois a história do povo de Israel, passaram 40 anos no deserto peregrinando para morrer um por um, prostrado. Por que eles tinham que morrer no deserto? Porque transgrediam a lei, porque eram todos rebeldes, porque
Eles não honravam o nome do Senhor, porque blasfemavam do nome do Senhor, não tinham o Yahvé como sendo o Deus deles, mas tinha como se fosse um parceiro deles, porque eles falavam de Deus como se falava de qualquer pessoa. Entendem isso? E depois, ao entrar na boa terra de Canaã, o que aconteceu? Foram prósperos, não foram? Abençoados. Foi assim? Depois de Josué, que é a conquista da terra, nós temos o quê? Juízes. O que é o tempo de juízes? 400 anos de opressão. As nações inimigas oprimindo Israel. Aí a Bíblia diz que eles serviram ao rei da Mesopotâmia, serviram ao rei dos filisteus, serviram as nações. Ora, mas não está dito na aliança que eles iriam vencer a todos os inimigos? E por que eles serviram aos inimigos? Foram escravos dos inimigos? Porque quebraram a aliança. Depois, quando veio Davi, né? Parece que agora deu certo. Agora parece que o reino se instaurou. Mas Deus falou assim: olha, eu só não vou punir vocês agora por amor ao meu servo. Porque ainda que ele seja um transgressor, por amor a ele, mas no próximo reino, eu vou punir. Aí veio Salomão. Salomão transgrediu ainda mais o povo. Deus falou assim: este reino será dividido. Com a morte de Salomão, quando seu filho subiu ao trono, começou os juízos. Dividiu o povo de Israel em duas partes, 10 tribos para um lado, 2 tribos para outro, o reino do norte, o reino do sul, Israel e Judá. E a consequência qual foi? Ambos continuaram transgredindo no tempo dos profetas. Os reis ofereciam seus filhos a Moloque, adivinhavam pelas nuvens, eram agoreiros, feiticeiros, construíam templos dentro da terra de Israel para Moloque, para Baal, para Astarote, para tantos deuses os que tinham, de sorte que o final deles foram que as 10 tribos foram escravas para a Síria, e depois Judá foi escravo para a Babilônia, e ficaram escravos há 70 anos. Quando voltaram para a sua terra, continuaram escravo de Roma. Cristo veio, mataram Cristo, e no ano 70 Roma destruiu Jerusalém, e até hoje são escravos das suas próprias paixões e das suas próprias ganâncias. Israel nunca cumpriu com a aliança de Deus. Tiveram momentos de obediência, poucos momentos, como os crentes de hoje também têm raros momentos com Deus de fato e de verdade, e a maioria está mesmo à flor da pele nos seus pecados. Mas a nova aliança que está sendo nos ensinada nesta conferência serve para isso, para nos libertar de tantas coisas que nós temos ainda, para nos introduzir numa verdadeira experiência com Deus. São as alianças de Deus para o cumprimento do seu propósito. A aliança do Sinai foi uma aliança exclusiva, condicional e terrena, e agora uma aliança de caráter transitório. Sabiam que a aliança do Sinai, quando Deus a fez, quando Deus a instaurou, Deus não tinha, certamente, nenhum objetivo de levá-la adiante até a eternidade. Deus estabeleceu a antiga aliança por medida provisória. Deus sabia que o povo não cumpriria com a aliança. E por que Deus então deu essa aliança? Se ele sabia que o povo não haveria de cumprir, para que Deus estabeleceu uma aliança, sabendo ele que não funcionaria? Eu pergunto para você, você estabeleceria uma aliança de obediência do povo, sabendo que o povo não cumpriria? Você faria isso? Eu sei que o povo não vai dar conta. Então, se não vai funcionar, você vai fazer a si mesmo? Você faria? Deus fez. Por que Deus fez? Porque ele tinha certeza que o seu propósito quanto à aliança funcionaria. Queridos, quando Deus falou para o povo assim: olha, eu quero fazer uma aliança com vocês. Se vocês cumprirem com todos esses mandamentos, eu farei isso, isso, isso de bom com vocês. Mas se vocês não fizerem, sofrerão as maldições da lei. Sabe o que Deus pensava naquele momento? Sabe o que Deus sabia naquele momento? Vocês não darão conta. E por que, Senhor, então, tu faria conosco uma aliança de que nós não daríamos conta de executá-la? É porque o objetivo desta aliança é exatamente este: levá-los a conhecerem a si mesmos, levarem a reconhecer quem são, levarem a saber quem Deus é. A aliança do Sinai é o ministério
da morte. É o ministério da condenação. Leia comigo rapidamente. 2 Coríntios capítulo 3. Aqueles que conseguem ver isso e entendem perfeitamente, encontram um grande regozijo em Deus, grande refrigério. Capítulo 3, versículo 6 em diante. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Veja como que o Senhor aqui coloca os dois ministérios ao lado, um do outro, e as duas alianças. A primeira aliança era o ministério da morte, era o ministério da condenação. Ou seja, Deus, ao estabelecer a aliança do Sinai, Deus estabeleceu ali, instaurou ali uma aliança e um ministério. Moisés e os demais profetas, vocês são os ministros dessa aliança. E o que eles deveriam ministrar? Deveriam ministrar a lei e as maldições da lei, porque à medida que o povo transgredisse a lei, o que os profetas faziam? Vinham advertir o povo dizendo: olha, sobrevirão sobre vocês as maldições. Leiam o livro de Isaías, leiam Jeremias, leiam Oséias, leiam Ezequiel, leiam o livro dos profetas, e vocês verão como que eles estão ali como ministros, ministrando sobre Israel, exatamente aquilo que aquele ministério propunha, porque o povo não dava conta de cumprir a lei, então executava-se, era ministrado em forma profética a condenação e a morte da lei. Para que isso? Para que o povo, aos poucos, pudesse ir se convencendo, se conscientizando de que o homem não pode se comprometer com Deus, de fazer o que Deus quer, porque o homem é caído, porque o homem é carnal, porque o homem é miserável. A antiga aliança, ela era transitória, porque o objetivo dela era levar ao homem a consciência do que está em Romanos 7:24. Miserável homem que sou, para que quando Cristo chegasse, o povo pudesse estar caído, prostrado, derrotado, carentes de um Salvador, e falar: Senhor, salva-nos, porque nós não damos conta. Então, a aliança do Sinai era uma aliança transitória. A prova disso está na própria Escritura. Leia comigo Gálatas capítulo 3, versículo 19. Como que o apóstolo Paulo vai mostrar e provar que a aliança do Sinai era uma aliança transitória. Capítulo 3, versículo 19. Diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Ou como diz uma tradução bem melhor, qual, pois, a razão ou o propósito da lei? Veja, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a... Quais são as duas palavras-chave neste texto que prova a transitoriedade da lei? Quais são? Adicionada e até. Quando diz adicionada, quer dizer que ela não estava anteriormente, ela foi colocada em um determinado momento do tempo. Até, ela tem um final. Está na sua Bíblia isso aí, amado? Está, minha amada? A lei foi adicionada até. Essas duas palavras dão à lei esse caráter transitório, esse caráter temporal. E a lei também, além de exclusiva, condicional, terrena e transitória, ela é imperfeita e impotente. Por que que ela é impotente? E por que que ela é imperfeita? Em que sentido ela é imperfeita? E que sentido ela é impotente? E esses dois aspectos da impotência e da imperfeição da lei ou da antiga aliança
ela dizem respeito aos nossos pecados. Ela é imperfeita no que tange ao que ela tinha para oferecer para nos salvar dos nossos pecados. Porque a lei, quando trazia a nós a graça de Deus, ou o benefício a favor dos nossos pecados, que eram os sacrifícios de animais, na lei não tinha o aspecto cerimonial, não tinha os sacrifícios de animais próprios da lei. Ela era imperfeita porque esses animais não tinham o poder, com o seu sangue, de purificar o homem de seus pecados. Eu pergunto, sangue de bode e de carneiro pode purificar alguém de pecado? Se pudesse, Jesus não precisaria morrer. Basta você pegar um macaco lá no fundo da sua casa e matava, estava feito o negócio. Se olha, não tinha um cordeiro, mas tinha um macaco, tinha um cavalo, tinha um cachorro, mas não, pode ser vaca, pode ser cabrito, pode ser camelo, pode ser qual animal. Você pode pegar aquele mais bonitinho, que você achar que é bem bonitinho. Sangue de animais não podem remover os pecados. Ora, se não pode remover, então por que Deus deu esses animais como sacrifícios? Os deu como sombra e figura para ensinar, como um pedagogo que ensina as crianças sobre a realidade por vir, como foi ventilado aqui na mensagem de ontem à noite. Então, o povo, quando levava aqueles animais, que imolavam aqueles animais, eles deveriam fazer na fé, não no animal, não no sangue. Faziam por obediência àquele sacrifício que Deus determinou, mas com o coração e a fé no Messias que haveria de vir. Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E em Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 4, diz que sangue de animais, de bodes ou de touros não podem purificar o homem de pecados. Então fazia o quê? Aquele sangue derramado apenas cobria os pecados. Como que faz assim, olha, tudo bem, você se arrependeu, Deus ouviu a sua voz, viu o seu arrependimento, então seu pecado vai ficar numa gaveta guardadinho. Você não será punido por ele, pelo menos por enquanto. E você então vai aguardar, esses pecados aguardarão quando o verdadeiro Cordeiro virá. Quando o Cordeiro de Deus, que é o Cristo, vier e o seu sangue for derramado, esse sangue sim vai remover os pecados que a antiga aliança apenas os cobriu. Tanto é que estava lá João Batista nas águas do Jordão, quando Cristo veio entrando. O que ele diz a respeito de Cristo? Eis um Cordeiro de Deus que encobre os pecados do mundo. Não? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Somente o sangue de Cristo pode remover os pecados. Se você verificar em Hebreus capítulo 9, versículo 15, vão verificar como que de fato a Bíblia diz que os pecados de todos os que viveram na antiga aliança ainda permaneciam até que veio o Cristo, a realidade das sombras e figuras. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 15 nos diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para remissão das transgressões que haviam sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido Queridos, nós estamos avançando, né? Começamos na sexta-feira à noite, falando ali mesmo sobre alguns pontos importantes, tirando algumas dúvidas concernente a Mateus capítulo 5, versículo 17. Apresentamos o tema,
mostrando o que significa odre velho, vinho novo, baseado na palavra de Jesus Cristo aos discípulos de João, que o questionaram, dizendo por que os discípulos de João jejuavam, e por que os fariseus também jejuavam, e por que os discípulos de Cristo não jejuavam. Está em Mateus capítulo 9, versículos 15, 16, 17. Jesus então responde dizendo que os discípulos dele haveriam sim de jejuar posteriormente, mas que algo deveria ficar muito claro na mente e no coração dos discípulos, é de que não se pode colocar remendo de pano novo numa veste velha, não se pode colocar o vinho novo dentro de um odre velho. Jesus, com esta parábola, ou essas duas parábolas, a parábola da veste velha e do remendo novo, e a parábola do odre velho do vinho novo, Jesus evoca neste momento os conceitos das coisas velhas e das coisas novas. Na verdade, isso não é novo no Evangelho de Mateus, porque no capítulo 13, inclusive, nós vamos encontrar o capítulo 13 mesmo de Mateus, nós vamos encontrar uma recorrência, quando Jesus acaba de falar ali sobre as 7 parábolas do reino dos céus. Ele faz o desfecho daquelas parábolas, apresentando uma 8ª, dizendo que o pai de família, que bem sabe das coisas de Deus, é aquele que extrai ou que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então Jesus continuamente trazia este conceito à mente dos seus discípulos, porque com a vinda do Messias se instaurava uma nova aliança em referência à primeira, ou em relação à primeira aliança. A primeira aliança de que falamos esta manhã, uma aliança feita no Monte Sinai, uma aliança feita com a nação de Israel, uma aliança exclusiva, uma aliança imperfeita, uma aliança impotente. Então, essa aliança feita no Monte Sinai com o povo de Israel era uma aliança que preparava o caminho até o Messias, a fim de que, vindo o Cristo, ele pudesse então instaurar um novo tempo, agora não trazendo uma nova doutrina, não trazendo algo diferente do antigo, mas trazendo a realidade de tudo que a lei e os profetas anunciaram. Então, uma maneira boa e clara de você olhar para a Bíblia Sagrada é entender que a lei e os profetas do Antigo Testamento anunciavam o Cristo que haveria de vir. Eles o faziam por meio de figuras, por meio de sombras, por meio de profecias. Vindo, porém, Cristo, tudo aquilo que dele estava escrito encontrou nele a sua plenitude, encontrou em Cristo a sua consumação, de sorte que Jesus Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Não que ele veio cumprir com sinônimo de obedecer, mas que ele disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Depois então de sua ressurreição, ele disse: importava que de mim se cumprisse tudo o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Amém? Então essa noite chegamos até o momento de transição. O tema específico dessa mensagem é a era de transição da antiga para a nova aliança. Queridos, eu sei que muitos aqui não estão tão acostumados com esse ritmo de mensagens, até com esse vocabulário que nós usamos aqui nessas ministrações, neste ministério, mas é preciso que nós saibamos que vivemos numa época em que as pessoas estão encurtando o caminho para criar facilitações. Por exemplo, a linguagem da internet é uma linguagem que deixa de lado, descarta totalmente a gramática, o modo correto de escrever, e vai ali reduzindo as palavras, não é? Para facilitar uma comunicação mais rápida. Isso não é um fenômeno apenas da era cibernética. Isso é um fenômeno do nosso tempo. Porque as pessoas não querem saber de caminhos longos. Elas querem facilidades. Elas querem algo que possa ser funcional, mesmo que isso venha trazer consequências terríveis posteriormente. Então as pessoas, por exemplo, têm encontrado para o seu aprazimento carnal e caído a religião do século 21, que não se preocupa em ler a Escritura com critério. Uma religião evangélica
dos últimos dias, que tem simplesmente dado, papinha para os crentes e embromado o tempo e levando as pessoas a viverem uma vida de relacionamento com Deus baseada em barganha, naquilo que eu dou para Deus, visando naquilo que Ele pode me retribuir aqui e agora. Eu dou 100 para Ele me dar 1000. Eu dou 1000 para Ele me dar 10.000. Então, quando as pessoas começam a ouvir uma mensagem um tanto mais densa, mais voltada para as coisas referentes a Deus e não a mim, ainda que nós sejamos participantes da palavra de Deus, da herança de Deus, do propósito de Deus, mas uma mensagem mais preocupada com o reino dos céus, com o reino eterno, com a vontade eterna, com a glorificação eterna do Filho. Então muitas vezes alguns ficam um pouco assim, não fica bem claro quando ouve a mensagem por falta de costume, mas é preciso que você comece desde então a se disciplinar, abrir os ouvidos e querer entender, se esforçar por entender, porque somente a palavra de Deus ministrada como ela é capaz de verdadeiramente libertar o homem, trazer verdadeira libertação, como está dito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus já tem feito muito em nós, nos libertando nesta conferência. Hoje Ele fará ainda muito mais. Certa ocasião, Jesus Cristo, Ele falou para os líderes religiosos da religião judaica, dizendo que eles eram pessoas criteriosas no discernir os tempos dos homens. Eles sabiam olhar para o céu e verificar se iria chover ou se não iria chover, se faria frio ou não. Jesus então os repreendeu severamente, dizendo que, sabendo eles discernir esses tempos físicos e humanos, não sabiam discernir os sinais dos tempos, não sabia discernir o tempo de Deus, não sabia discernir as dispensações de Deus, porque a grande verdade de toda a Escritura é que, tendo Deus um propósito eterno, tendo Deus desde a eternidade passada proposto no seu coração cumprir com a sua vontade, Deus então, Ele estabeleceu o tempo cronológico, como está lá em Gênesis capítulo 1, houve tarde, manhã, o primeiro dia, não é isso? Só que antes do primeiro dia, ainda há no versículo 1 dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, queridos, como que Deus, Ele pontua, como que colocando uma estaca, demarcando os pontos, para que você possa se situar dentro desse processo longo da história de Deus com a sua criação. No princípio, Ele criou todas as coisas. E então, quando Ele vem restaurar a terra, a partir do versículo 3 de Gênesis capítulo 1, começa, houve tarde de manhã, o primeiro dia. Quando diz tarde de manhã, o primeiro dia, começa ali a contagem cronológica, começa o tempo, conforme nós o conhecemos hoje. O tempo que é regido e é marcado pelo movimento da terra em torno do sol e da terra em torno dela mesma. Então, começou ali no primeiro dia uma contagem de tempo. Sabemos pelo livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 26, 27, que havendo Deus vencido todos os seus inimigos no final da história, havendo Ele destruído todos os seus inimigos, e o último inimigo a ser vencido é a morte, é dito que então virá o fim. Vejam, houve um princípio que demarcou o início de todo o mover de Deus em relação à sua criação. Houve o começo do tempo, tarde, manhã, o primeiro dia, e então houve aí várias eras, várias décadas, anos, décadas, séculos, milênios, e diz a Bíblia que então virá, por fim, o fim. Então, olhar para o tempo e discerni-lo, saber o que Deus está fazendo em cada época, em cada momento, é muito importante. Os servos de Deus precisam discernir os tempos. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 5, versículos de 1 a 3, ele fala como um criterioso, como quem subentende que os santos, eles são aqueles que conhecem os tempos.
Eu pergunto, você, meu querido, conhece os tempos? Qual é a grande confusão instaurada no meio do povo de Deus nos dias de hoje? É a falta de discernir os tempos, porque não sabe o que Deus começou a fazer, o modo como ele começou, por que ele começou, não sabe em que tempo estamos hoje, não sabe o tempo que se segue. É que as pessoas então simplesmente fazem da Bíblia um balaio de gato, né? Tudo e qualquer coisa é a mesma coisa, fazem uma salada e não então podem discernir quando Deus está falando, para quem está falando e com qual critério ele está falando. Então o discernimento dos tempos é muito importante no estudo das alianças. Isso porque nós podemos olhar para o tempo de uma maneira muito simples. A Bíblia, apesar de nos falar de vários períodos muito importantes ao longo das eras, dos tempos, mas há uma maneira simples de você olhar para o tempo e concebê-lo de uma maneira clara. Você pode olhar para o tempo e vê-lo dividido em 3 períodos importantes. Desde o primeiro homem criado até Cristo é chamado o tempo da menoridade. Vocês podem verificar comigo? Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Por favor, atente para isto. O versículo 1 e 2, o apóstolo traz uma parábola. Ele diz que enquanto o filho é menor de idade, ele, embora herdeiro da herança do pai, mas ele em nada se difere do escravo, porque embora herdeiro, ele não tem acesso, não tem o poder de tomar posse da herança e de fazer o uso dessa herança. Aí o versículo 3 diz, assim também nós. Ou seja, do modo como a criança, para tomar posse da herança do pai, ele precisa atingir a maturidade. Talvez na nossa linguagem, no nosso tempo de hoje, poderíamos falar em 18 anos, quem sabe? Precisa atingir essa maturidade, e enquanto isso não acontece, sendo ele herdeiro, ele está sob tutores, sob pedagogos, aqueles que cuidam dessa criança e administram seus bens até o tempo de sua maturidade. Diz a Bíblia, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Volta a aparecer a palavra rudimentos aqui. Rudimentos, as coisas elementares. Ou seja, é o falar de Deus aos homens, é o ensinamento de Deus aos homens de uma maneira elementar, rústica, de uma maneira simbólica, de uma maneira que os homens pudessem entender ali palidamente o que Deus queria falar. Era uma época em que a realidade ainda não havia chegado. Versículo 4: vindo, porém, a plenitude do tempo. Talvez em alguma Bíblia dos irmãos que estejam aqui nesta noite, talvez esteja a plenitude dos tempos no plural. Talvez alguma Bíblia esteja assim. Mas se você verificar na Bíblia versão atualizada, você vai encontrar na dispensação ou a plenitude do tempo no singular. Você pergunta assim, pastor, mas e agora? É tempos no plural ou é tempo no singular? É tempo no singular. Você vai verificar isso à medida que nós situarmos aqui este momento. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, quando Deus enviou o seu Filho, ali havia chegado a plenitude do tempo. O Filho de Deus veio, Deus se fez carne e habitou entre nós quando chegou a plenitude do tempo há 2000 anos. O critério de se discernir tempo no singular para tempos no plural é porque na segunda vinda de Cristo, ele veio a primeira em carne, não foi? Se fez homem, habitou entre nós para sofrer a morte no nosso lugar. Só que ele prometeu voltar aqui para governar sobre essa terra, para
levar a sua igreja consigo, glorificá-la para reinar com ele sobre essa terra. A segunda vinda de Cristo, que ainda está por vir, é que a Bíblia chama a dispensação da plenitude dos tempos. Por isso que deve se discernir entre tempo no singular e tempos no plural. De todo modo, grave bem que desde o primeiro homem até vir Cristo, até vir a plenitude do tempo, o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas capítulo 4, chama esse período todo de o tempo da menoridade. O tempo em que o homem não havia alcançado ainda a maturidade. Quando veio Cristo, então, chegando à plenitude do tempo, então o homem alcança a maturidade, e Jesus então estabelece, inaugura, instaura o tempo da maturidade. É o tempo da realidade, o tempo em que as sombras e as figuras e tudo aquilo que era elementar e rudimentar sai para dar lugar àquilo que é substancial. Agora nós não mais servimos a Deus baseado no templo físico, no sacrifício físico de animais, com sacerdotes físicos que fazem a intercessão entre nós e Deus, que está mediando entre o homem e Deus. Não, a era da maturidade é a era em que tudo encontra sua realidade na pessoa do Filho. E agora nós estamos no tempo da maturidade. Um tempo em que Deus, ele traz toda a realidade da sua palavra para dentro de nós, mediante o seu Espírito. Somos então filhos maduros. Somos então pessoas do tempo desta era madura. E portanto, estamos agora aguardando que se estabeleça o terceiro período. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, como diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, veja, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da... Veja como é dito, que o Pai tem uma vontade de fazer convergir na pessoa do seu Filho, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa convergência no Filho acontecerá, como diz, na dispensação da plenitude dos tempos, por ocasião da sua segunda vinda, quando se cumprirá o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Este momento que ele vai estabelecer, que é a dispensação do reino milenar, é considerado, chamado e assim definido pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. Eles poderão abrir. A era da perfeição. Leia na sua Bíblia, capítulo 13, versículo 8 em diante. O apóstolo diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Embora hoje, os dias de hoje, seja o tempo da realidade, mas você tem que convir comigo que nós conhecemos ainda tudo em parte, não é verdade? Você não tem a compreensão da verdade, mas não é certo que a nossa relação com Deus, com o mundo espiritual, tanto quanto a verdade do Novo Testamento, nós ainda só conseguimos visualizar em parte. Não podemos tomar posse da plenitude daquilo que Deus é, porque o próprio Espírito Santo que nos foi dado como primícias daquilo que haveremos de receber dele por ocasião deste tempo da perfeição. Veja o versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho. Como é que você vê hoje em dia? Como é que você vê?
Como é que você vê tudo? Você vê como em espelho. E olha quando o apóstolo Paulo usa aqui o espelho como símbolo da visão do homem nos dias de hoje, o que ele tinha em mente era o espelho polido no bronze. Não tinha nitidez dos traços como se existe nos espelhos modernos. Então, quando o apóstolo Paulo fala de ver como por espelho, ele fala de uma visão tanto embaçada, quando comparada àquilo que nós veremos por ocasião da vinda de Cristo. Quando o Senhor voltar, ele vai estabelecer a era da perfeição. Então tudo que é em parte vai passar, e nós então veremos as coisas como de fato elas são. Versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos a face, ou melhor, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, é preciso que nós comecemos a contemplar a obra de Deus. Não queira simplesmente fazer uma obra para Deus, porque os cristãos têm esse negócio, temos que fazer algo para Deus. Mas pare um pouco e reflita, Deus tem uma obra, a obra que é dele, que ele está fazendo, que ele está cumprindo. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então Deus, ele está trabalhando. Jesus disse em Mateus capítulo 18, capítulo 16, versículo 18, eu, disse Jesus, edificarei a minha igreja. Jesus está edificando, ele tem uma obra. Então antes de querermos fazer algo para ele, é preciso que você olhe para a palavra do Senhor, para contemplar o que ele está fazendo e o que ele quer fazer em nós, porque o homem só está habilitado para trabalhar e para fazer a obra de Deus quando primeiramente ele for trabalhado por Deus. Então nós temos que parar um pouco do ativismo religioso, das muitas campanhas religiosas, dos muitos movimentos, dos muitos congressos, dos muitos shows, das muitas luzes, dessa fadiga religiosa, e pararmos e falar, Senhor, eu quero conhecer o tempo, eu quero discernir os tempos. Eu já pude entender nesta conferência que o Senhor estabeleceu uma aliança, a antiga aliança do Monte Sinai, que é uma aliança obsoleta, ultrapassada, que findou-se quando o Senhor Jesus veio. Agora eu quero conhecer a nova aliança, eu quero conhecer Cristo. Sabemos que em todo o tempo, antes ou depois de Cristo, sempre houve uma expectativa escatológica, uma expectativa das coisas futuras e por vir. Então os que viveram antes de Cristo tinham os olhos voltados para a sua primeira vinda, baseado nas profecias dos profetas do Antigo Testamento. Todo o olhar do povo de Deus antes de Cristo estava voltado para a plenitude do tempo em que Deus enviaria o Messias. O Messias veio. Cristo então estabeleceu um novo momento, a era da igreja, a era dos gentios, a era da graça, na qual vivemos. E agora o olhar do povo de Deus do tempo presente, pelo menos em tese, deveria estar voltado para a segunda vinda de Cristo, em que ele voltará para estabelecer o reino milenar, para estabelecer a era da perfeição. Cristo, portanto, ele é esse ponto em que culmina as eras. Enquanto os antigos buscavam a primeira vinda de Cristo como fim ou como a dispensação da plenitude do tempo, agora nós estamos com os olhos voltados para Cristo. Toda a história do tempo e dos homens tem Cristo como sendo o seu fim, o seu objetivo final e máximo. O objetivo de Deus final e máximo é o seu Filho. Então eu convido os irmãos a olharem comigo agora para este momento em que Deus enviou o seu Filho. Nós lemos aqui em Gálatas capítulo 4, que vindo porém, você pode dar mais uma olhadinha nesse texto, vindo porém
a dispensação, ouvindo, porém, a plenitude do tempo. Leia comigo Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a... Para que será que Deus enviou seu filho? Eu pergunto aos irmãos. Aqui está dito que Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Olhe para a sua Bíblia. Não procure respostas no ar. Não olhe para se você vê um anjo voando com a faixa, tendo a resposta. Olhe para a Bíblia. Porque muitas vezes estamos acostumados a tirar os olhos da Escritura. Porque as mensagens, muitas vezes, que se ouve, é a mensagem de 3 pontos. O pregador lê o texto, o pregador sai do texto, e terceiro, nunca mais ele volta para o texto. Então repreenda da sua vida esse vício, e vamos começar a olhar para a Escritura. Para que Deus enviou o seu Filho? Versículo 5. Está aí na sua Bíblia, claramente escrito, para resgatar. E alguém, porventura, precisava de resgate? Sim, resgatar os que estavam sob a lei. Lembram desta manhã, quando nós lemos lá em Deuteronômio 28, em que falava das maldições previstas da lei sobre aqueles que a desobedecessem? Já ouviram alguma vez alguém falar que Deus prometeu te fazer cabeça e não cauda, caso você cumprisse com os seus mandamentos? Ainda hoje eu ouvi isso. Cheguei em casa, enquanto o almoço ainda acabava de fazer, eu ainda hoje ouvi novamente o pregador dizendo para que os crentes tomassem cuidado com textos isolados. E falou assim: muitos crentes andam dizendo que Deus vai fazer ele cabeça e não cauda, só que você está tomando um texto isolado. Eu falei: que coisa linda. Olha, ele vai revelar a vontade de Deus. Ele falou assim: leia o restante, se obedecer aos meus mandamentos. Eu falei: vejam, queridos. Assim, mas está errado, pastor. Talvez você não esteve aqui hoje de manhã e você não esteja compreendendo exatamente. Mas quando Deus deu a lei, Deus sabia que o homem não era capaz de cumpri-la. Até porque as bênçãos ali prometidas para aqueles que estavam sob aquela aliança do Sinai, era uma aliança que dependia da obediência absoluta do homem. Se guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Eu pergunto a você, você já sabe quais são esses mandamentos todos que deveriam ser guardados para que aqueles que estavam naquela aliança tivessem o direito àquelas bênçãos prometidas? É certo que eu penso, talvez no meu ponto de vista, que nenhum desses que acreditam em Deuteronômio 28 para os dias de hoje, nenhum deles sabem ou já viram a totalidade dos mandamentos ali exigidos para que eles cumprissem. Então, se o homem não é capaz, e alguém diz: pastor, mas quem disse que nós não somos capazes? Que o homem não é capaz? Ora, basta que você leia, por exemplo, Atos capítulo 15, quando houve um concílio em Jerusalém, e ali se discutia a respeito do destino dos gentios, aqueles que se convertiam a Jesus Cristo. Porque os judeus queriam que os gentios passassem a guardar a lei do modo como eles queriam guardar. Aí foi quando o apóstolo Pedro disse: se nossos pais nunca conseguiram guardar a lei, por que queremos colocar sobre os gentios um fardo que nem nós judeus conseguimos levar? Basta que você leia Romanos capítulo 7, onde você ali vai encontrar, quando o apóstolo Paulo começa a falar do homem sob a lei, que tentava guardar os mandamentos, mas na sua tentativa se frustrava quando percebia que nele
não era fora dele, é na sua carne, na sua natureza, habitava a lei do pecado e da morte, que o tornava escravo do pecado. Quando a Bíblia fala do pecado e do homem, não fala como se fosse o pecado uma atitude, uma ação, mas fala do pecado como uma lei que age dentro do homem, no coração do homem, na mente do homem, na alma do homem, de sorte que esse pecado, como natureza pecaminosa e rebelde contra Deus, torna-se um senhor, e o homem torna-se um escravo. E aí diz o homem: bem sabemos, esse homem sob a lei, lá em Romanos capítulo 7, versículo 14, que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Observe, vendido à escravidão do pecado. Então, depois de tantas tentativas, ele diz: miserável homem que sou. Ou seja, este homem sob a lei não consegue por si só se libertar das maldições previstas na lei da antiga aliança. O homem não é capaz de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de cumprir os mandamentos que Deus lhes determina, os menores possíveis. Ainda mais quando Jesus fala: foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que apenas olhar para uma mulher alheia com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. O homem, ele é tendencioso, o mais santo, você pode chamar o mais santo. Quem é o homem mais santo da terra? É este, o mais piedoso, este ainda está cheio de pecados. Então Deus, sabendo que o homem não era capaz de se libertar por si só, está aqui. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam sob. Jesus veio: olha, eu vim tirar vocês desta aliança antiga. Eu vim tirar vocês de Deuteronômio 28. Eu vim resgatar os que estão sob a maldição, a condenação, as imprecações da lei do Monte Sinai. E aqui começa o discernimento da obra do Novo Testamento, porque se a primeira aliança estava na base da condição do homem obedecer à lei de Deus, você pode ler em Êxodo 19, quando Deus fala assim ao povo de Israel: se, olha como é claro o texto, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Lembraram, né? Esta é uma música típica de Moisés. Acho que Moisés devia cantar com as tábuas na mão, né? O Senhor teu Deus está aqui. Na, na, na. Esta não é uma canção da nova aliança. Por que não é? Porque se a primeira aliança fora firmada na base da obediência humana, se você obedecer, se você cumprir com todos os mandamentos, então farei de vocês uma nação santa, peculiar, serão cabeça e não cauda, uma nação exclusiva dentre todas as nações da terra, porque o homem não dá conta, então o final é certo, a morte eterna. Então Deus veio e falou assim: não, eu vou tirar vocês dessa aliança. O Filho de Deus foi enviado para resgatar, para constituir agora uma nova aliança, baseada em quê? Se a primeira aliança está na base das obras humanas, da obediência humana, e disso o homem está claro, ou a Bíblia está clara, de que não é possível acontecer, Deus não poderia incorrer no erro de estabelecer uma nova aliança na mesma base de obras humanas. Porque se já está claro que o homem não deu conta, e de que o homem não dá conta, insistir na obediência meramente humana é tornar o homem fadado ao fracasso e à condenação eterna. Por isso que Jesus veio resgatar. E ele, Jesus, torna-se então, ele, no seu viver humano, na obra de redenção, na sua ressurreição, ele é a base da nova aliança.
Se na primeira aliança Deus se relacionava com o povo na base da lei, do que eles poderiam fazer, na nova aliança Deus nos trata não segundo o que merecemos, não segundo o que somos. Deus nos trata por aquilo que o seu Filho Jesus é, por aquilo que o seu Filho Jesus fez. Por esta razão é que o Verbo, que é o Filho de Deus, que é Deus, ele se fez homem. E aqui começa todo o entendimento da nova aliança. Por que Deus não salvou o homem, não o libertou por qualquer outro meio? Porque tem que levar o seu filho à cruz para morrer. E muitas pessoas, quando assistiram aquele filme de Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, choraram. E tá certo, às vezes a pessoa tocada, né? Mas choraram por quê? Com pena de Jesus, coitadinho. Levou tantos açoites, tão ensanguentado, não disse uma palavra, enquanto estão faltando o entendimento de que o Verbo, que é Deus, se fez homem, assim como você é. Está em Hebreus capítulo 2, participante de carne e de sangue, a nossa semelhança. Não está na profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja, este menino, ou aquele menino que nasceu naquela manjedoura, lá em Belém, é o Deus Forte. O Deus Forte se fez menino, como você um dia foi menino. O Pai da Eternidade entrou no tempo. Veja que coisa mais linda é essa mensagem do Evangelho. Para se tornar, então, um menino envolto em faixas, como está em Lucas capítulo 2. Deus falou, o anjo falou, olha, quando vocês chegarem no local indicado pela estrela, vocês verão um menino envolto em faixas. E João, o evangelista, diz que aquele menino envolto em faixas é o Verbo, é Deus, que se fez carne. E por que ele se fez carne? Para ser semelhante a ti e a mim. E uma vez homem, ele agora pode nos substituir. Ele nasceu para ser homem como nós, para poder viver a vida humana. Ele tem que andar nessa terra, ele tem que se relacionar com os homens, e ele iria experimentar então tudo que o homem experimenta aqui na terra. E então ele iria, como homem, vencer a Satanás, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer as tentações, para vir a ser o homem aprovado por Deus. Maravilha! Quando nós lemos os evangelhos, nós podemos observar como que cada passo de Cristo, cada andar, cada movimento de Cristo, os evangelistas vinham dizendo, isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que havia dito a seu respeito, e conforme Cristo trazia a realidade da lei dos profetas, a luz da antiga aliança ia se apagando, e se apagando, à medida que a figura encontrava-se com a realidade, a glória de uma nova aliança ia nascendo, para iluminar a mente, o coração e a alma, e habitar dentro de todos aqueles que viessem a crer que Jesus Cristo é o Cordeiro substituto que Deus enviou para sofrer em o nosso lugar tudo aquilo que cabia a nós em consequência dos nossos próprios pecados. Isaías capítulo 53 é claro quando nos diz que o Messias vindouro seria aquele que viria como um cordeiro para tomar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele, hoje nos traz a paz. Veja como que Isaías, ele vai mostrando que aquilo que cabia a nós, foi colocado sobre ele. E aquilo que pertencia a ele, foi dado a nós gratuitamente. O Evangelho
é, na verdade, essa grande notícia de que há salvação para o homem, o que ele nunca conseguiu e nem poderia conseguir, por intermédio da lei. Por isso que quando Cristo Jesus veio à terra, que ele começou a transitar entre os homens, as suas primeiras palavras foram estas: o tempo está cumprido e é chegado o reino dos céus. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Ele diz: o tempo está cumprido. Aquilo que estava predito chegou. E agora então começa-se um novo momento. E aí nós vamos entender como que Jesus Cristo, depois de ter pregado, de ter ensinado, de ter instruído, através de parábolas, de pregações, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando que o reino dos céus era chegado. Chegou o grande momento em que ele deveria, em o nosso lugar, sofrer todas as imprecações da lei. Tudo que a lei dizia que o homem transgressor tinha que receber, Jesus haveria de receber sobre ele. Leia comigo Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Veja como está dito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Veja o que a Escritura está dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tudo que a lei dizia que recairia sobre o homem como consequência de maldições, Cristo já levou. E portanto, não podemos jamais permitir que algum chamado homem de Deus possa querer lançar de volta as maldições que Cristo já sofreu. Talvez você já ouviu algum dia alguém te fazendo ameaças, dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo, de acordo com o Antigo Testamento, que tem que trazer isto ou aquilo, porque senão as maldições ou os gafanhotos, o devorador, o cortador, o migrador, o afanador, vai à sua casa tirar aquilo que é seu. Você deve dizer: está repreendido em o nome de Jesus, porque Cristo já nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em o nosso lugar. Aplauda Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus foi preso ali no jardim do Getsêmani, que logo começou a sofrer já os primeiros maus tratos que o levariam finalmente à cruz do Calvário, ele já começava a receber toda a condenação que cabia a ti e que cabia a mim, que cabia a todos os homens. E a Bíblia então narra, ainda que de uma maneira muito rápida, muito sintética, os 4 evangelhos mostram como que o Senhor, Deus feito homem, o Cordeiro inocente, sem culpa, sem pecado, como que ele foi recebendo as maldições sobre ele. Colocaram sobre os seus ombros ali o madeiro, a cruz, e agora Jesus caminhava em direção ao monte chamado Calvário. Nós temos que neste momento fazer uma sincronia, como nós falamos pela manhã, que a leitura e interpretação da Bíblia devem ser sincrônicas. Não podemos ler os textos isoladamente. Devemos nos lembrar que lá no livro de Êxodo, capítulo 19, no tempo distante, remoto, um dia Deus desceu do céu à terra sobre o monte Sinai. E quando Deus, naquele tempo, no tempo de Moisés, desceu sobre o monte Sinai, ali ele esteve para fazer uma aliança com os homens daquele tempo, com a nação de Israel. E a Bíblia agora, no Novo Testamento, nos mostra como que Deus, o Verbo que é Deus,
como está em Mateus capítulo 1, versículo 23, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Ora, se é Deus conosco, quem ele é? É Deus conosco. Não é Deus lá, é Deus aqui. Porque o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez e habitou entre nós. Portanto, Deus também veio ter uma comunhão e estabelecer uma aliança com o homem em um segundo monte, que é o Monte Calvário, que é a nova aliança. Em dois momentos, Deus desceu em dois montes diferentes para firmar duas alianças distintas. Mas como foi o cenário quando Deus desceu no Monte Sinai? Eu pedi aos irmãos que guardassem aquela imagem de Êxodo 19, vocês lembram? Vamos ler aqui o livro de Hebreus, capítulo 12, como que o escritor aos Hebreus coloca este momento. Hebreus, capítulo 12, abra sua Bíblia em nome de Jesus, e deixa Deus lançar luz sobre o seu coração agora, porque esta porção é uma das mais belas da Escritura, quando se referem à antiga e à nova aliança. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 18, o apóstolo dizendo a nós, do tempo do Novo Testamento, dizendo assim: ora, não tendes chegado. Ele está negando aqui, né? Como quem diz, vocês não chegaram ao monte, ou melhor, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais. Que cenário é este? Que lugar é este que nós não chegamos? É o Monte Sinai, Êxodo 19, quando Deus desceu sobre o monte, está aqui, havia ali um fogo palpável, ardente, uma escuridão densa, trevas, tempestades, e um clangor de trombeta que ia aumentando cada vez mais, e o povo de Israel, em torno do Monte Sinai, ficou ali atemorizado, com medo, dizendo: Deus, não nos fale mais. Por quê? Porque eram palavras e aliança de juízo. Se vocês cumprirem, terão bênçãos, mas se vocês, pecadores, transgredirem a minha lei, as maldições recairão sobre vós. E o povo em torno do Monte Sinai estava ali suplicando para que Deus parasse de falar. Não fale palavras tais. Olha o versículo seguinte: pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Dois pontos. Até um animal. Até. Está na sua Bíblia, querido, isso aí? Hebreus capítulo 12. É preciso, queridos, que vocês olhem para a Escritura. Você tem que verificar, porque talvez seu coração esteja cheio de preconceitos quanto ao ministério de Volta à Palavra. Talvez você já ouviu muitas coisas ruins a respeito deste ministério, mas você precisa experimentar esse ministério. Aí você vai saber que surge um povo diferente, com intuitos diferentes, para ministrar uma palavra diferente. Olhe para a Escritura, como está dito no versículo 20: pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Moisés, diga para os anciãos, os sacerdotes, ficarem com as pedras em punho, e se alguém tocar o monte, taca pedra, pode matar. Alguns irmãos me procuraram, 2 irmãos me procuraram, perguntando por que na noite da sexta-feira
eu falando o exemplo daquele homem que foi pego em dia de sábado catando lenha, por que Deus mandou apedrejá-lo? Como que diz assim, mas que maldade, que Deus é esse? Deus tem prazer na morte do ímpio? Não! O problema não é se Deus tem ou não prazer, o problema está na justiça. Nós não podemos simplesmente nos esquivar da justiça. Se Deus tem suas leis, se o homem transgride as suas leis, e se não há nenhum juízo em consequência da transgressão, Deus estaria a favor da injustiça. Então aquele homem que foi pego transgredindo o sábado e que foi apedrejado, ele simplesmente torna-se um símbolo de todos os transgressores. Simplesmente, o salário do pecado é a morte. Se havia uma lei que proibia de se fazer aquele serviço em dia de sábado, e o homem simplesmente atropelou a ordem de Deus, ele é um transgressor, e como transgressor, ele tem um salário a receber. E não diferentemente deste homem, mas todo ser humano sequer, até aquele que fala, não, eu prefiro a lei, eu quero continuar sob a lei, eu quero guardar a lei. Não há nenhuma oposição a isso, faça isso, mas não se esqueça da palavra de Tiago, quando ele afirma que se alguém guarda toda a lei, toda ela, e tropeça em um só ponto, tem alguém aqui que consegue guardar toda a lei sem tropeçar em nenhum? Tem? Levanta a mão se tiver, por favor. Pastor, eu não transgrido nada. Acabou de transgredir. Mentiroso. Não tem? Tiago diz, aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se não há ninguém capaz, então, por favor, saia da antiga aliança e corra para o segundo monte, o Monte Calvário, o Monte Gólgota, que traduzido quer dizer Monte Caveira. Vemos aqui que nós não nos achegamos ao Monte Sinai. Quando diz, ora, não tendes chegado ao Monte Sinai, ele está dizendo o seguinte, que Deus não fez a aliança do Sinai conosco, porque nem lá nós estávamos, e lá nós não nos achegamos. Quando Jesus tomou a cruz, você tem que olhar essa figura de Cristo, levando o madeiro sobre os ombros, de duas maneiras. De um lado, aquele que sofre as maldições, é homem completo, totalmente completo, é um homem participante de carne e de sangue, a nossa semelhança, um homem tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Não pode olhar para o Cristo, para o seu sofrimento, como Deus, porque Deus não poderia se deixar abater por um chicote nas suas costas. Por isso que ele se fez carne, para sofrer como homem perfeito, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então devemos olhar para o Cristo crucificado ali, levando o madeiro em direção ao monte, por um lado como homem, que estava no nosso lugar, para sofrer, para receber sobre si todas as maldições da lei, no nosso lugar, para nos livrar, para nos libertar. Mas por outro lado, você deve olhar Deus, que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo.